Quem reclama atrai problemas. Existe uma crença do pessoal pensar assim, nossa, eu reclamo muito porque eu sou muito azarado, um monte de coisa ruim acontece comigo, eu tenho um monte de problemas, por isso eu sou um reclamão. Mas na verdade já pensou se for o oposto? E se você, na verdade, reclama tanto que isso atrai problemas? Ou se vou ainda ir mais além e pegar um pouquinho aí de conhecimento de psicologia e ciência? E se você tem a mesma quantidade de problemas de todo mundo, porém você tem uma mente tão pessimista que você consegue enxergar problema onde não tem e você fica gastando tanta energia nesse problema que ele fica maior do que ele já deveria ser. Vou contar uma história pra vocês que aconteceu esses dias, que eu fiz uma parada sem perceber que eu tinha feito e quando eu fiz eu falei, olha só, eu pisei no cocô de cachorro, tá? Você, pisou no cocô de cachorro, tá, mas calma, vai ter uma moral da história, tá? Enfim, eu pisei no cocô de cachorro. Como foi? Tinha o aniversário da minha tia e a minha tia tem uma cachorra. E lá na minha tia tem um quintal. Então, o que aconteceu? Era de noite, né, o aniversário. Eu fui lá, daí quando eu estava andando no quintal, eu pisei no cocô. E aí, a minha reação foi a seguinte. Pisei no cocô. Foi isso, não teve muita emoção, teve... meu Deus, pisei no cocô. Falei, pisei no cocô. Daí eu fui ali no tanque, né, que tinha no quintal, limpei o tênis e voltei para casa, né, para dentro da casa, né. Foi só isso, tá? Sem nenhum escândalo, não briguei com ninguém, não cheguei a ninguém, vocês não limpam o quintal, esse cachorro, sei lá das contas. Não reclamei com ninguém, inclusive ninguém nem sabe, tá? Eu só cheguei, limpei, coisa normal. Depois, né, que acabou a festa e tudo mais, eu tava deixando a minha namorada na casa dela, que eu fui com a minha namorada, e aí eu parei pra pensar assim, nossa... Aqui, você viu como é que eu sou de boa, né? Eu falando pra minha namorada, você viu como é que eu sou de boa? Você viu como que eu fui tranquilo? Eu só pisei no cocô, limpei no cocô, não fiz escândalo nenhum, só lavei lá. Depois voltamos ficando na festa normal, como se nada tivesse acontecido. Dela, foi bom mesmo. Daí eu fico pensando, cara, quantos problemas vocês não têm por aí? Quantos cocôs que você pisa por aí? Que na verdade você dá muito mais atenção para a parada e ela vira um problemão cada vez maior, e aí você, não feliz com isso, você ainda fica expandindo esse problema, contando para todo mundo, reclamando com todo mundo. Né? Imagina se eu pisar, se alguém, imagina, vamos lá, alguém pisa no cocô e a pessoa vem reclamar com você. Ô fulano, olha só, pisei aqui no cocô. Eu ia falar, tá, aqui que você quer que eu limpe o cocô? Vai lá e limpa o cocô, caramba, né? E eu podia ter tido uma atitude mais, vamos dizer assim, destrutiva e mais negativa. Eu poderia ter ficado assim, fala pra minha tia, olha só, pisei no cocô da sua cachorra, se ela das contas, e a minha tia poderia se sentir mal, ela pensar assim, nossa, que coisa chata, a visita veio aqui em casa e pisou no cocô da cachorra, né? Não ia ser um clima legal. E aí a parada é que eu tenho tido uma parada que é o seguinte, eu sempre tenho tentado ir ao inverso do que a mente geralmente faz quando a gente está lidando com um problema ou com alguma coisa difícil. Sempre que acontece alguma coisa ruim que deixaria nervoso, que você diz, nossa, isso aqui é um grande desafio, isso aqui vai ser um problemão, meu Deus, como que eu vou resolver isso aqui? Quando eu venho com esses pensamentos que, tipo, rolou alguma coisa, geralmente eu tenho esse sistema que eu falo, não, peraí, se eu tô achando isso aqui muito difícil, muito complicado de resolver, vamos mudar agora. Que a gente não consegue controlar os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente, né? Mas a gente consegue controlar o segundo, terceiro, quarto e tudo mais, então... Começou a ser pessimista? Nossa, vai ser muito difícil limpar esse cocô. Meu Deus, que dificuldade. Que coisa complicada. E agora? O que eu vou fazer? Você muda o disco. Você fala assim, isso aqui é muito fácil. Isso aqui não é nada. Isso aqui, qualquer coisa. Que bom que eu pisei no cocô, que agora eu vou aqui e limpo. Meu tênis está precisando limpar mesmo? Já vou limpo de uma vez. Que coisa boa. Pisei no cocô. Um grande aprendizado aí pra mim hoje. Que aprendizado. Vou aprender a limpar cocô em uma festa sem que ninguém perceba. Olha que só que coisa legal. Olha que oportunidade. Olha só que nova história boa para contar para as pessoas, né? Pensa sempre no lado positivo. Uma vez, por exemplo, eu estava viajando e a viagem era 3 horas. Eu não gosto, imagina, uma viagem de 3 horas é um negócio cansativo. E eu ia dirigir por 3 horas. Eu podia ir o caminho inteiro reclamando, nossa, é 3 horas, nossa, que demora, nossa, que coisa chata. Eu poderia ir fazendo isso. Mas nessa viagem de 3 horas, o que eu fui pensando? Eu já sabia que eu ia achar ruim de dirigir 3 horas, tá? Você sabia que a gente se conhece, tá? Você se conhece, você sabe o que você vai reclamar, o que você não vai. Eu já sabendo que eu não ia gostar de dirigir 3 horas, eu já fui me preparando pensando assim, o dia que eu estiver lá dirigindo e indo para viajar, né? No dia de chegar no dia da viagem, 100% positividade do sentido. 3 horas? 3 horas é logo ali, ó. 3 horas, ó. Logo ali, ó. Tá vendo ali, ó? 3 horas você chega ali
rapidinho. Nossa, 3 horas não dá. O que é 3 horas? 3 horas você... Porra, não dá nem pra ver 2 filmes em 3 horas, porque um filme normalmente é o quê? 1h50, 2 horas. 2 filmes é mais do que 3 horas. 3 horas não é nada. 3 horas é aqui do lado. E eu fui fazendo isso. Eu fui fazendo isso basicamente o caminho todo. Ah, agora só falta 2 horas pra chegar. 2 horas aqui do lado. Ah, agora só falta 1 hora pra chegar. 1 hora pra chegar? Isso aqui não é nada. Daqui a pouco eu tropeço aqui, caio lá no lugar onde eu chegou. Não pisque os olhos agora. Você vai piscar o olho, vai abrir o olho e vai estar chegando no lugar aqui, ó. 1 hora é um piscar de olhos. E essa é uma abordagem que eu tenho feito sempre que eu percebo que assim, eu posso ficar pessimista demais ou reclamão demais. Ninguém aguenta alguém reclamão demais e nem aguenta esse pessoal que só fica trazendo problema. Tem gente que só fica trazendo problema para os outros. Você não quer ficar terceirizando os problemas, falando... Resolvam meus problemas pra mim, resolvam meus problemas pra mim, né? Ninguém gosta disso. Então resolva seus próprios problemas e ninguém gosta também de gente que só fica reclamando. E esse negócio de, por exemplo, se colocar como vítima e terceirizar os problemas, tem um problemão, que isso aí você vai começar a carregar os seus problemas, né? Você vai terceirizar o problema, então em vez de você falar assim, bate no peito aqui, ó, mata no peito, pum, eu resolvo esse problema, você vai colocar assim, ah não, a culpa é do fulano. De agora, a culpa é do fulano não vai fazer nada, que o problema na verdade é seu. Mas, mas a culpa é do fulano, se o fulano não resolver, você vai continuar carregando esse problema. Ah, eu trabalho com fulano e o fulano faz tal coisa no trabalho e me incomoda. Então o problema é de quem? O problema é seu que está sendo incomodado pelo fulano. O fulano está cagando, o fulano está vivendo a vida dele normalmente e você vai cuidar da sua vida. Por que você está se preocupando com o trabalho do fulano? Ah, não, o fulano me dá muito trabalho e fica difícil. Então o problema é de quem? Quem está recebendo muito trabalho e está ficando puto é você. Então... vai lá, ó, resolve com fulano. Se você não vai resolver com fulano, dá seu jeito, porque o problema é seu, né? Quem tá ficando com raiva, quem tá elevando aí o seu nível de cortisol, é você. Então o problema é seu, não fica terceirizando o problema dos outros. E esse é o primeiro passo. O segundo passo também tem as pessoas que ficam se vitimizando ao sistema e tudo mais. Daí o que acontece? Se você está se colocando como vítima, o problema sempre vai continuar aí. Então você está carregando um problema. Terceirizou o problema, você está continuando carregando o problema. Quantos problemas você está carregando? Você está carregando o problema de todo mundo, né? Fica relembrando os problemas. Ah, o problema da semana passada. Semana passada você pensou. O que você está pensando no problema que aconteceu semana passada? Como assim você ainda não resolveu o seu problema? Daí tem outra. Daí você começa a exalar problemas, você começa a transbordar problema e todo mundo que está perto de você começa a receber os seus problemas por causa que você está cheio de problema. E aí vai acumulando um problema em cima do outro, daí realmente parece que você é problemático, cheio de problema e azarado. Não, você só não resolve os problemas, que você fica se vitimizando e colocando problema nos outros, que você fica carregando o problema. Daí fica parecendo que você tem um monte de problema, mas todo mundo tem problema também. Mas você se acha o escolhido do universo do azarento, né? O azar está com você. Não é bem assim, cara. Imagina se eu tivesse pisado no cocô e eu não tivesse resolvido o meu problema. Eu tivesse voltado lá com um cocô assim no tênis, ó. Ó, pisei no cocô. Cachorro é de quem? Então limpa. Imagina que confusão que ia dar. Imagina se eu não tivesse visto o cocô e tivesse entrado lá dentro da casa e começar a andar pela casa e sujar da casa toda de cocô. Daí, o problema não ia ser só meu que sujou meu tênis, ia ser também do pessoal que estava lá dentro da casa. E imagina se outras pessoas começassem a pisar no cocô depois que eu já pisei no cocô, entrei dentro da casa e sujou o chão de cocô e outras pessoas da festa começaram a pisar no cocô também, todo mundo pisou no cocô agora. Olha como um problema que era meu, que eu deveria resolver, agora afetou a festa inteira e está todo mundo agora mal-humorado por causa de uma parada. É assim que acontece quando você não resolve seus problemas. Você começa a transbordar problema para os outros, você começa a terceirizar o problema para os outros, e os outros começam a ficar sobrecarregados por causa dos problemas de você. Olha só, não resolvi esse problema aqui, então vou botar nas suas costas. Sabe o que acontece quando alguém pede dinheiro emprestado para você? A parada é a seguinte, a pessoa que pede dinheiro emprestado para você é a seguinte... Você tem os dinheiros para fazer a sua parada, para fazer o seu corre, para resolver os seus problemas. Uma vez que você gastou todo o seu dinheiro com os seus problemas e você não soube fazer nada, você vai pedir dinheiro para o outro. Fala assim, ó, ô fulano, sabe esse dinheiro que você tem aí para resolver os seus problemas? Então, eu não soube administrar o meu dinheiro e eu já gastei todo o meu dinheiro. Me dá o seu dinheiro para resolver os seus problemas que eu vou resolver os meus problemas. Olha só. E grande parte dos problemas, eles são resolvidos. Na verdade, grande parte dos problemas nem problemas são. Então isso também é um pensamento que você tem que pensar. É uma parada que você tem que pensar que quanto mais você aprende, quanto mais repertório você tem, menos problemas se parecem problemas. Quanto mais forte for a sua mente, menos problemas vão se parecer problemas. Então, o que antes era um problema aqui e te travava, você falava, nossa, eu não consigo passar por esse problema, olha que problema difícil. A partir do momento que você melhora o seu repertório, que você fica mais inteligente, fica mais forte emocionalmente, isso aqui já não é um problema, ó. Isso aqui é só um percurso normal que aconteceu. Então, às vezes... o problemão da sua vida é um probleminha para uma pessoa que está acima de você.
Para uma pessoa que, por exemplo, tem mais repertório para resolver problemas, uma pessoa que já passou por mais situações, uma pessoa mais otimista, fica mais fácil. Daí, quando uma pessoa tem um problemão e fala, esse problema aqui é impossível, tem gente que resolve esse problema todos os dias, tá entendendo? Tem gente que o seu problemão nem problema é uma coisa normal. Cara, isso eu resolvo isso aí todos os dias, isso aí não é problema não, isso é só mais uma parada mesmo, você tá travado com isso, é sério mesmo? E aí você vai reparar que uma vez que você começa a reclamar aqui, reclamar ali, você começa a expandir os problemas e você começa a ver problema em todo lugar. Por quê? Porque o cérebro, ele tem uma parada, vocês sabem quando você começa a dirigir? E é muito difícil, você tem que fazer tudo manualmente, você fala, nossa, não tinha noção que dirigir era tudo isso. Não sabia que o pessoal, quando estava conversando comigo e dirigindo, eles estavam fazendo esse monte de coisa ao mesmo tempo. Esse é o início, quando você está aprendendo a dirigir. Depois que você já aprendeu a dirigir, é tudo fácil, né? Tudo automático. Você dirige aqui, está tocando uma música, está conversando com alguém, beleza? Está prestando atenção na rua, tá tudo ok, você está fazendo um monte de coisa, tá? Nem está pensando, não é difícil, não ocupa um espaço na sua mente muito grande. Por quê? Porque a sua mente já captou muito aquele estímulo, já viveu muito aquela situação, então você não vai ficar ansioso porque você está dirigindo, porque você já fez aquilo muitas vezes. Você já tem muito repertório, já treinou muito a memória muscular na hora de fazer a embreagem e tudo mais. Você já pegou muito a lógica das marchas e tudo mais enquanto você estava dirigindo. E o seu cérebro, ele quer gastar sempre o mínimo de energia. Então o seu cérebro ele vai guardando. Toda vez que eu vou dirigir, vou gastar esse tempão de energia, esse tanto de energia para prestar atenção em tudo? Não. Vamos começar a guardar todas as paradas que a gente precisa. Deus está lá, dirigindo. Daí passa a marcha. E o seu cérebro vai guardando. Vamos guardar mais informação aqui, para cada vez isso aqui ficar mais fácil, para a gente gastar menos energia. Que a gente não precisa ficar mandando essa informação toda hora para o cérebro racional, né, para o neocórtex, para a pessoa ficar raciocinando. Não, vamos meter isso aqui, se a gente ficar gastando muita energia para pensar. O cérebro vai fazendo isso, e aí com o tempo você vai fazendo de forma mais fácil. Adivinha, a mesma coisa acontece com o seu pessimismo, com o seu negócio de ver problema em tudo. Você fica tão pessimista que o pensamento pessimista vira um comportamento normal do seu cérebro. Então o seu cérebro gasta menos energia sendo pessimista e encontrando problema em tudo. Então, na verdade, fica parecendo muito difícil você ser otimista e ver o lado bom das coisas. E você fala, não, esse povo aí que tá sempre feliz e tudo mais, eles estão mentindo. Cara, é que você é muito pessimista. Começa a fazer essa parada, não consegue controlar o primeiro pensamento, mas controla o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, você vai ver que vai ser igual dirigir. A princípio vai ser uma parada difícil, você vai estar forçando. Mas começa a forçar esse lado positivo do seu cérebro, para o seu cérebro falar assim, nossa, a gente gasta toda hora energia para ser positivo. Vou começar a, com o tempo, ser mais positivo com o tempo, para eu não ter que ficar gastando energia. Para o racional não ter que falar assim, vamos ser positivo, vamos ser positivo. O cérebro vai internalizando isso. Cara, tem uma parada que chama neuroplasticidade, tá? O seu cérebro ele vai fazendo novas conexões com novos neurônios e vai mudando, inclusive, a forma do seu comportamento e a sua forma de pensar, tá? Então, presta atenção nisso, que isso aqui é ciência, tá? Isso aqui não é um guru espiritual que está falando de energias do subalém, do sei lá das contas. É ciência mesmo, tá? Faz isso aí que funciona.